Pessoal, a aula de hoje será uma continuação do sistema feudal. Hoje vamos falar das relações sociais, das relações políticas e da questão da Igreja Católica no sistema feudal. Vamos lá? Nós vimos na aula anterior que a economia feudal é uma economia rural, que sociedade feudal é uma sociedade rural e que a sociedade feudal ela nasceu do processo de desmantelo do Império Romano do Ocidente e, portanto, só existiu sistema feudal no Ocidente. Bom, é claro que é muito importante estudarmos o funcionamento da economia feudal, mas é muito importante compreendermos também o funcionamento da sociedade feudal, correto? Bom, a sociedade feudal ela foi surgindo gradativamente da decadência de Roma e os historiadores, nós historiadores, classificamos a sociedade feudal como sociedade estamental. O que seria uma sociedade estamental? Bom, sociedade estamental é uma sociedade onde as posições na pirâmide social, ela é definida pelo nascimento. Quem nasce no estamento A, morre no estamento A. Quem nasce no estamento B, morre no estamento B. Estamentos que hoje nós denominamos de classes sociais. Então, se a sociedade estamental ela é definida pelo nascimento, nessa estrutura, na sociedade estamental, não existe mobilidade vertical. Ou seja, se o indivíduo está no topo, no nível A, ele vai ficar ali até morrer. Se ele está no nível B, ficará no nível B até morrer. Então, é muito importante que vocês registrem que no feudalismo não havia mobilidade vertical. Hoje, nós chamamos essa mobilidade de mobilidade de classe. Um cidadão que é classe média torna-se classe dominante, ou alguém que é classe baixa torna-se classe média ou dominante, ou o contrário. Alguém que é classe dominante empobrece, tornando-se classe média ou dominada. No feudalismo, inexistia esta mobilidade. A única mobilidade social que existia no sistema feudal era a mobilidade horizontal, tá? Para vocês entenderem, a gente vai mostrar para vocês, a mobilidade horizontal funciona hoje na sociedade de classes da seguinte forma. Vamos supor que nós temos um cidadão que seja da classe média. Então, um cidadão que tenha uma remuneração fixa de, vamos chutar, R$5.000 mês. E esse cidadão, de repente, recebe uma promoção nessa empresa, por alguma razão qualquer, e passa a ser pago com R$10.000. Veja que o salário dele, nesse exemplo hipotético que nós demos, dobrou. Ele ganhava 5, está ganhando 10. Apesar do salário ter dobrado, esse cidadão mudou de classe? Não, ele continua sendo classe média. Agora, é evidente, ele teve uma ascensão socioeconômica. Esta mobilidade chama-se mobilidade horizontal. Então, ele é classe média, tá? A classe média, ela se parte. Classe média, ela se parte. Classe média média, ganhando 5.000, ganhando 10.000, classe média alta. Tranquilo? Então, isso não é uma mobilidade vertical, é uma mobilidade horizontal, porque o cara é de classe média, entende? Então, no feudalismo havia mobilidade horizontal. Na sociedade estamental existia mobilidade horizontal. Inclusive, esta é a única diferença de sociedade estamental para a sociedade de castas.
Muita gente se confunde com isso. Muitas pessoas me perguntam, professor, na sociedade estamental e de casta, o nascimento era o elemento que definia a posição do indivíduo, não é? Sim, o nascimento era o elemento que definia a posição do indivíduo. Então, em ambas, não há mobilidade vertical, que hoje a gente chama de mobilidade de classe. Mas, na sociedade estamental, havia mobilidade horizontal. Na sociedade de casta, não tem mobilidade nenhuma. Esta é a única diferença. Então, por exemplo, se aparecer na sua prova, na sociedade estamental, inexistia mobilidade social, na sociedade estamental, inexistia mobilidade social, falsa, porque havia mobilidade horizontal. Na sociedade estamental, inexistia mobilidade vertical, verdadeiro. Inexistia mobilidade vertical. Na sociedade de castas, inexistia mobilidade social, verdadeiro. Na sociedade de castas não há nenhum tipo de mobilidade. Na sociedade de castas, inexistia mobilidade social, verdadeira. Então, a única diferença da sociedade de casta para a sociedade estamental é que a sociedade estamental não tem nenhuma mobilidade. Então, primeira característica da sociedade feudal está no fato desta sociedade ser uma sociedade estamental. Bom, além dessa característica da sociedade feudal ser uma sociedade estamental, uma outra diferença é que a sociedade feudal era também definida pela religiosidade. A Igreja Católica, nós vamos falar especificamente dela, porque a Igreja é muito importante, a Igreja Católica justificava, legitimava a posição social do indivíduo. Então, se o indivíduo nascia no estamento A, ele nascia ali porque Deus queria. Se ele nascesse no estamento B, ele nasceu no estamento B porque Deus quis. E assim sucessivamente. Com esta legitimação religiosa, com este discurso religioso, a Igreja justificava as posições sociais ocupadas pelos indivíduos na sociedade feudal. E é muito importante que percebamos o seguinte: como havia o critério de legitimação religiosa, isso produzia na sociedade feudal um conformismo muito grande. Correto? Então, como o critério era religioso, então você nasceu num grupo A, B ou C porque Deus quis, você terá que se conformar com isso, porque se você se revoltar, a sua revolta será contra Deus. E a visão de Deus medieval é completamente diferente da visão de Deus que nós temos hoje. Não é? A interpretação da divindade é diferente. Deus, na Idade Média, era visto como um ente perverso, punitivo, entendeu? Então há uma distorção muito grande da visão de Deus no mundo medieval. Então, se a sociedade é definida por Deus, ninguém desobedecerá a Deus, porque desobedecendo a Deus, ele terá um castigo divino. Então, esses dois elementos caracterizam a sociedade feudal. O estamento, que é o que define a sociedade pelo nascimento, e a religiosidade, que cria o conformismo e a aceitação das pessoas com a condição social que elas têm. Vamos enxergar aqui no nosso slide como os estratos do feudalismo estavam organizados. Vamos enxergar aqui. Então, vamos juntos aqui. Então, meninos, a sociedade feudal era estamental, já dissemos, definida pelo nascimento, e religiosa, porque a religião, ela legitimava os estamentos feudais. Nós colocamos aqui dois estamentos feudais, certo?
Existem alguns livros que colocam 3 ordens. Por que o nome ordem? Porque a religião dizia que a sociedade, ela obedecia, ela seguia a ordem natural das coisas ou o estado natural das coisas. E essa ordem natural de coisas, esse estado natural de coisas, é uma ordem ou um estado natural definida por Deus. Bom, no topo nós tínhamos os nobres feudais, e esses nobres se subdividiam em nobres clérigos e nobres feudais, nobres proprietários de terra. Mais tarde, essa venda de cargos, chamada de simonia, transformar-se-ia numa prática abusiva, sendo uma das causas da reforma protestante. Então, os nobres feudais estavam no topo da pirâmide. Você tinha os nobres clérigos, que controlavam a religião e, portanto, legitimavam todas as relações sociais que nós estamos vendo aqui. E nós temos os nobres feudais. Esses nobres feudais se subdividiam em nobres suzeranos e nobres vassalos. Havia os nobres suzeranos e os nobres vassalos. Suzerano era o nobre que doava o feudo. Vassalo era o nobre que recebia o feudo, tá? Suzerano era o nobre que doava o feudo. Vassalo era o nobre que recebia o feudo. Doava por quê? Troca de favor. Talvez a gente não perceba porque nós vivemos numa sociedade fortemente monetarizada, mas todas as relações sociais, sem exceção, elas são trocas de favor. Então, por exemplo, vamos supor que nós estamos na nossa casa e a pia da nossa residência quebrou, tá? E nós vamos chamar um encanador para consertá-la. Na hora que a gente chamar o encanador para consertar essa pia, ele vai até a nossa casa, conserta lá. Ao fazer isso, ele está nos fazendo um favor. Ele não é obrigado a fazê-lo. Mas em troca desse favor, nós vamos fazer o quê? Pagá-lo. Entendeu? Em troca, nós vamos pagá-lo. Como na sociedade feudal, a gente já estudou economia, não havia moeda, como não havia dinheiro, como não havia moedas, esse pagamento dos favores era feito com a doação de terras. Então, entre os nobres feudais, havia uma relação de troca de favores ou de dependência pessoal, chamada de relação de suzerania e vassalagem. Entre os nobres feudais, havia uma relação de troca de favor ou de dependência pessoal, chamada de relação de suzerania e vassalagem. Tranquilo? Esta relação, vou adiantar um pouco, ela funcionava assim. Nós temos os nobres, observe, que se subdividem em clérigos e feudais. Quando um nobre deixava de ser um nobre feudal, ele entrava para o clero. Mas observe, ele continua sendo nobre. Isto é que eu lhes falei que se caracteriza como sendo a mobilidade horizontal, porque os nobres constituem-se como um estamento subdividido em nobres clérigos e nobres feudais, certo? Os nobres feudais estabeleciam entre si uma relação de dependência chamada suzerania e vassalagem. Os nobres feudais estabeleciam entre si uma relação de dependência que se chamava relação de suzerania e vassalagem. Como esta relação de suzerania e vassalagem funcionava? Vamos supor que esse quadrado aqui, em azul, seja um feudo que pertença ao senhor feudal A, correto? Aí, um senhor feudal B
um nobre B qualquer fez um favor para A. A estava precisando de um favor de qualquer natureza, e B fez um favor para A. Para compensar o favor, o que era que A fazia? A doava um feudo ao B. Então, na hora que A doava o feudo, é importante que a gente enxergue que na doação do feudo ia tudo. Iam os camponeses, iam as terras, iam os recursos, iam tudo, ia tudo. Então, A, que doou o feudo, era o nobre suzerano. B, que recebeu o feudo, era o nobre vassalo. Então, A doou o feudo a B. B é o nobre vassalo, A é o nobre suzerano. Quando B, nesse exemplo, tornava-se vassalo de A, B assumia com A uma série de obrigações. Essa relação, chamada de suzerania e vassalagem, era uma relação contratual com obrigações de ambas as partes. Da parte do suzerano, a obrigação era garantir a terra na mão do vassalo, porque se o suzerano garante a terra na mão do vassalo, ele está garantindo a sobrevivência do vassalo. Não só garantindo a sobrevivência, mas garantindo que este nobre torne-se classe dominante, correto? Em contrapartida, quando, no caso B aqui, o nobre torna-se vassalo de um outro nobre, esse vassalo assume com o suzerano uma série de obrigações. O vassalo assume com o suzerano uma série de obrigações, tá? E o vassalo tinha que cumprir todas as obrigações. Por quê? Porque se o vassalo não cumprisse com as obrigações, ele perdia o feudo. E perder o feudo na sociedade feudal é perder a sua sobrevivência, entendeu? Por isso que, quando alguém, Garrido, se tornava vassalo, ele normalmente obedecia às obrigações? Sim, ele obedecia. Era muito raro, era incomum um vassalo não cumprir com as obrigações com o suzerano. Agora, se o vassalo cumprisse as obrigações, o feudo tornava-se hereditário. Agora entenda, o feudo tornava-se hereditário, isto significa dizer que o filho desse vassalo teria que continuar cumprindo as cláusulas contratuais assumidas pelo pai, entendeu? Então B tornava-se vassalo de A. Bom, e aí a gente fala de obrigações. Vocês precisam saber apenas de uma: obrigação militar, defesa, proteção. Os vassalos eram um exército privado dos nobres feudais. Os vassalos constituíam-se como um exército privado dos nobres feudais. Por isso que para os nobres era a vantagem eles terem vários vassalos. Quanto mais vassalo, mais poder militar, mais exército, mais força. Entendeu? Então, a principal obrigação do vassalo era a obrigação militar. Tá? Então, essas relações eram contratuais, vitalícias, hereditárias, consuetudinárias. Consuetudinária é costumeira. Então, repetindo, essas relações eram contratuais, entre suzerano e vassalo havia um contrato, eram relações contratuais, vitalícias, hereditárias e consuetudinárias. Consuetudinária. Relação consuetudinária é sinônimo de relação costumeira, ou seja, baseada nos costumes, relação que passa de pai para filho. Agora, vamos supor que um outro nobre, um nobre C, faça um favor a B. E aí, como será compensado? C
tornava-se vassalo de B. Podia? Podia. Na verdade, o que nós queremos que vocês entendam é, primeiro, que as relações eram exclusivas dos nobres. Cuidado, isso é uma armadilha que constantemente aparece em provas. As relações de suzerania e vassalagem subordinavam a camada dos camponeses aos senhores feudais. Falso. As relações de suzerania e vassalagem subordinavam a camada dos camponeses aos senhores feudais. Falso. Os camponeses não participavam das relações de suzerania e vassalagem. Dá uma grifada com a caneta brega aqui, ó. Essas relações eram exclusividade dos nobres. E aqui, ó, B é vassalo de A, C é vassalo de B. Se B não cumprisse o contrato com A, C perdia o feudo? Não. Se B não cumprisse o contrato com A, o feudo volta para A e C se torna vassalo de A. Só que isso é muito difícil de acontecer, porque o nobre que não cumprisse com as obrigações feudais, ele perdia a terra. E perder a terra é perder poder, é perder influência, é perder tudo. Tranquilo? Então, olha aqui, ó. Todos os nobres, registrem, eram suzeranos e vassalos. Todos. Então, podia ser que B tivesse outro vassalo? Podia. Podia ser que C tivesse um vassalo? Podia. Podia ser que A tivesse outro vassalo? Podia. Podia ser que A fosse vassalo de alguém? Sim, podia tudo. Na verdade, essas relações se tornaram uma teia. Havia um entrelaçamento das relações de suzerania e vassalagem a ponto de se perder o controle. E como essas relações se tornaram uma teia, todos os nobres, sem exceção, estavam subordinadas a elas, sem exceção. Os nobres tinham que cumprir as obrigações, porque caso os nobres não cumprissem com as obrigações, esses nobres perdiam o feudo. Pense, perder o feudo. Perder o feudo numa sociedade feudal significa você perder o poder, o prestígio, a influência, a força política, a força diplomática, etc. Perder o feudo na sociedade feudal é perder poder, influência, é perder tudo. Por isso, raramente os nobres desobedeciam, descumpriam as relações de suzerania e vassalagem. Agora, eu reitero, grifem, por favor, essas relações eram exclusividade dos nobres. Somente os nobres participavam das relações de suzerania e vassalagem. Somente os nobres participavam das relações de suzerania e vassalagem. Bom, agora que nós aprendemos como funcionava aqui essas relações no topo da pirâmide, na base da pirâmide nós tínhamos a maioria da população, tem coisas que não mudam nunca, e a maioria da população era formada por camponeses. Havia dois tipos de camponeses, os camponeses servos e os camponeses vilões. Eles são camponeses, o trabalho realizado por eles é o mesmo, a única diferença aqui é a origem. Esse servo, na verdade, ele surgiu das pessoas que estavam fugindo das invasões bárbaras e foram colocadas para trabalhar, porque a escravidão estava em declínio no Ocidente. Lembre, no Império Romano do Ocidente, a escravidão encontrava-se em declínio. Na hora que os bárbaros começaram a invadir o Império Romano, os grandes proprietários de terra, para não quebrarem, transformaram as pessoas que estavam fugindo das cidades em camponeses servos. E os vilões eram exatamente os pequenos proprietários que existiam em Roma
e que viviam da venda de pequenos produtos agrários. Quando Roma foi se esfacelando e o sistema foi se enfeudando, se ruralizando, esses pequenos proprietários, eles vão falir. E esses pequenos proprietários passam para não quebrar, porque, olha o que eu disse, eles eram pequenos proprietários do Império Romano que viviam da comercialização dos seus produtos para a Vila Romana. Vila Romana é a mesma coisa que latifúndio, é a Vila Romana que posteriormente vai se chamar feudo. É a Vila Romana que posteriormente vai se denominar feudo. Então, como esses vilões viviam da venda de produtos para a Vila Romana, futuramente o feudo, na hora que o sistema se enfeuda, na hora que o sistema se ruraliza, esses vilões eles vão falir. Porque o sistema feudal ele era não comercial. Para esses vilões sobreviverem, eles faziam o quê? Eles passavam a trabalhar para os nobres feudais como camponeses. Então, os servos eram aqueles cidadãos que estavam fugindo das invasões bárbaras para sobreviver e foram colocados para trabalhar na Vila Romana, futuro feudo. Os vilões eram pequenos proprietários da época de Roma, era o comerciante de vila, daí o nome vilão, vilões ou vilãs, tem vários plurais. Os vilões eram pequenos proprietários que, para sobreviver, quebrados, né, na época do Império Romano, eles vendiam pequenas produções agrárias. Na época do Império Romano, eles vendiam pequenas produções agrícolas para os senhores, e esses vilões, para não quebrar, passavam a trabalhar para os nobres como camponeses. Tá? Isso para você saber que havia camponeses servos e havia camponeses vilões. Porque, por exemplo, questão de prova, as relações de trabalho existentes no feudalismo restringiam-se à servidão. Falso. As relações de trabalho existentes no feudalismo restringiam-se à servidão. Falso, porque além dos servos havia também os vilões. Agora, tenha cuidado que os camponeses eles estabeleciam com o nobre feudal uma relação, está aqui o nome dela, grifa aí, chamada relação de servidão ou relação de senhorio. Os camponeses estabeleciam com os nobres feudais uma relação chamada relação de servidão ou relação de senhorio. Não confundir essa relação de servidão com a suzerania e vassalagem. Lembre, suzerania e vassalagem é exclusiva dos nobres. Servidão é a relação entre os camponeses e os nobres. É a relação entre camponeses e nobres. Essa relação chama-se relação de servidão. Bom, nós temos pontos de convergência. Essa relação era vitalícia, contratual, hereditária, consuetudinária, ou seja, costumeira. Essas características são comuns, né? Ambas, suzerania e vassalagem e servidão, são relações contratuais, vitalícias, hereditárias, costumeiras ou consuetudinárias. A primeira era uma relação exclusiva entre nobres e a segunda, relações de servidão, era entre nobres e camponeses, uma relação vertical. Não é mobilidade, é relação social, tá? Então, uma pessoa de classe baixa, um pedreiro, faz um serviço na casa de um rico, esse pedreiro não se torna rico, ele está fazendo uma relação social com o rico. Então, vamos tentar fechar aqui algumas possibilidades de questão para você não errar. As relações de suzerania e vassalagem eram exclusivas
dos camponeses. Falso. As relações de suzerania e vassalagem estabeleciam uma relação de dependência entre os nobres. Verdadeiro. As relações entre os nobres e os camponeses chamavam-se relações de servidão. Verdadeiro. Então, procurem se cercar disso. Professor, os camponeses, eles não tinham obrigações? Várias. Talha, mão morta. As principais obrigações dos camponeses eram pagar tributos em grãos, em produção agrícola, para o senhor feudal. Existem várias. Quando as provas eram mais decorebas, a gente tinha que saber de todas elas. Hoje não precisa. Os camponeses, eles tinham uma série de obrigações com o nobre, e todas as obrigações dos camponeses eram traduzidas no pagamento de tributos através de grãos, já que na sociedade feudal não havia circulação monetária. Então os camponeses tinham que pagar tributos através de grãos, repito, já que na sociedade feudal não havia relação monetária. E era exatamente o pagamento desses tributos que resultava numa superexploração dos camponeses. Os camponeses trabalhavam para manterem-se a eles próprios e para manterem os nobres. E ainda manter a igreja, que a gente vai ver. Então, as obrigações dos camponeses, em sua grande maioria, eram obrigações tributárias em grãos. Certo? Eram obrigações em grãos. Agora, tinha uma obrigação que era comum entre os nobres e os camponeses, e você vai anotar aí, é a obrigação militar. Tanto os nobres quanto os camponeses faziam parte do exército privado dos senhores feudais. E aí, vamos tocar aqui numa questão que é muito interessante para que vocês entendam como nobres e camponeses constituíam um exército privado dos nobres feudais. Quando tinha guerra no feudalismo, todos brigavam contra todos. Porque as guerras, elas envolviam as relações de suzerania e vassalagem, e as guerras envolviam as relações de servidão. De modo que, quando eclodia um conflito no sistema feudal, esse conflito acabava atingindo todos, praticamente. Por essa razão é que as guerras no sistema feudal, elas duravam muito tempo, 100 anos, a Guerra dos 100 anos, que durou 116 anos, a Guerra dos 30 anos, que durou 30 anos, a Guerra de Sucessão Espanhola, que durou 50 e tantos anos. É exatamente por conta dessa relação umbilical que se formava. Chegou um ponto que isso, como eu disse, era uma teia, ninguém sabia mais quem era suzerano de quem era vassalo de quem, e essas relações se entrelaçam de uma maneira tal que acabaram criando vários problemas no sistema, notadamente nessas questões de guerra, que quando elas eclodiam, todos os nobres e camponeses acabavam se envolvendo, o que dava uma durabilidade gigante, enorme aos conflitos, quando esses eclodiam no sistema feudal. Então, galerinha, nós acabamos de aprender, em linhas gerais, as características centrais da sociedade feudal. Fique atento àquelas questões que nós levantamos, tá? Relações de suzerania e vassalagem, relações de senhorio e servidão, pontos de convergência, relações vitalícias, contratuais, hereditárias, costumeiras ou consuetudinárias. Relações de suzerania e vassalagem exclusiva dos nobres, relação de senhorio ou servidão estabelecida entre camponeses e nobres. Obrigação contratual comum de nobre e camponês, defesa, proteção militar. Tá? Por isso que quando havia guerras no feudalismo, todos acabavam brigando contra todos. Criou-se uma teia, essas relações se entrelaçaram de tal forma que acabaram se transformando numa teia. Tranquilo? Bom, agora vamos aprender como funcionava a
estrutura política do sistema feudal. Veja, vá anotando, hein? Já aprendemos a origem do feudalismo, já aprendemos o funcionamento das relações econômicas no feudalismo, também aprendemos o funcionamento das relações políticas no feudalismo, sociais no feudalismo, e agora vamos aprender as relações políticas existentes no sistema feudal. Tá? Então, vamos lá, acompanha aqui no nosso slide para a gente compreender detalhadamente. É facinho, fique tranquilo, nós vamos entender tranquilamente como essas relações políticas funcionavam. Vamos nessa aqui, todo mundo, hein?